Olá pessoal, aqui é o Professor Magrão com uma resolução de um exercício aqui de sequências da prova do TJSP, cargo de escrevente técnico judiciário. Uma prova aplicada aqui em 25 de março, ok pessoal? Vamos lá. Considere os primeiros 8 elementos da sequência de figuras. Nesta sequência, as figuras de 9 a 16 correspondem às figuras respectivamente de 1 a 8, assim como as figuras de 17 a 24, e assim segue, mantendo-se esta correspondência. Sobrepondo-se as figuras 109, 131 e 152, obtém-se a figura... Ok, então nós temos aqui um probleminha de sequência periódica, em que o período, vai de 1 a 8, observe que ele diz que as figuras 9 até 16 correspondem respectivamente às figuras de 1 a 8, assim como as de 17 a 24, ou seja, a figura 9 é igual à figura 1, a figura 10 é igual à figura 2, a figura 11 é igual à figura 3, assim por diante, A figura 17 é igual à figura 1, a 18 é igual à figura 2, assim por diante. Beleza. E importante observar, que nós temos uma sequência periódica e o comprimento desse período é 8. O que isso quer dizer, professor? Pô, cheguei na 8ª figura. Quando eu saltar para a 9ª figura, ela vai repetir a primeira. Quando eu for para a 10ª figura, a segunda e assim por diante, tá? Então o comprimento dessa sequência aqui, do período dessa sequência é 8. E o que ele quer nesse probleminha aqui? Que nós façamos a sobreposição das figuras de posição 109, 131 e 152. Então vamos lá. Para explicar melhor esse negócio de período, de sequência periódica, eu coloquei aqui enfileiradas as figuras de 1 a 8. Quando for passar para a 9ª figura, lá, a 9ª corresponde à primeira, a 10ª corresponde à segunda, a 11ª à terceira e assim sucessivamente, A próxima coluna aqui, a 17, a próxima linha, 17 corresponde à primeira, 18 à segunda e assim por diante. O que é importante observar aqui nessa disposição? Observe os carinhas aqui da primeira coluna. 1, 9, 17. Esses números, pessoal, eles têm uma correspondência com o comprimento da sequência, que é 8. Ou seja, esses caras, eles são... todas as figuras que estiverem nessa coluna, elas terão isso em comum. O que seria, professor? Elas deixam o resto 1 na divisão por 8. Observa, 1 dividido por 8 vai dar 0, resto 1. 9 dividido por 8 vai dar 1, resto 1. 17 por 8, 2 e o resto 1. Então os caras que estão nessa primeira coluna são os que deixam o resto 1 na divisão por 8. Respectivamente, analogamente, da segunda coluna deixam o resto 2 na divisão por 8, da terceira resto 3, ok? E por fim, na última coluna, olha lá os elementos, figura 8, figura 16, figura 24, figura 32 e assim por diante. Esses caras deixam o resto 0 na divisão por 8. É só lembrar isso. Opa, o comprimento do período é 8. Então, os possíveis restos são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 0. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, se você... para você localizar um elemento numa determinada posição, que é o que nós faremos aqui, por exemplo, a figura da posição 109. Eu vou escrever ela aqui. Você pode fazer a divisão euclidiana, tá, pessoal? Eu coloquei aqui desse modo porque é mais fácil de eu representar aqui no PowerPoint. Mas o 109, ele é 8 vezes 13 mais 5. Ou seja, se você dividir o 109 por 8, você vai obter quociente 13 e resto 5. O que interessa é o bendito resto 5 aqui. O que isso quer dizer, professor? Que a figura 109, ela é igual... ela corresponde à figura 5. Assim como, coloquei aqui, assim como o 131, que dividido por 8
deixa quociente 16 e resto 3. Quer dizer que a figura 131 é igual à figura 3. E a figura 152, né? Se eu dividir 152 por 8, o resto é 19, o quociente é 19 e o resto é 0, ou seja, o 152 é um múltiplo de 8, o resto 0. Se o resto é 0, ele corresponde à figura que está na última coluna da minha sequência lá, ou seja, a figura 8. Sobrepondo-se essas três figurinhas, nós vamos obter esse desenho aqui. Eu não coloquei alternativa porque senão eu teria que colar um monte de figuras aí. O que interessa pra gente é a sobreposição dessas três aqui. Eu aguardo aí os comentários, um grande abraço a todos, dê uma curtida aí nessa aula aí, gente. Um abraço aí, tchau, tchau.